referente à alteração, uma proposta de alteração no plano diretor, a Lei Complementar 040 de 2007. Vou pedir inicialmente para o nosso presidente do Conselho Condor Cruz, o Ronaldo, fazer uma fala. Bom dia a todos. Satisfação estar aqui nessa sessão importante, né? Tivemos uma reunião dia 8 do Condor Cruz, onde foi trazido todo esse tema, né, essas solicitações, e que foi aprovado por todos os conselhos, né, presentes naquele ato. E, sem dúvida, essas alterações elas estão trazendo para a cidade uma evolução, uma alteração importante, que vai alavancar, né, mais investimentos e também uma melhor acessibilidade e, claro, sempre com o intuito de atualizar, né, o nosso plano diretor, que sempre, obviamente, com o tempo, se precisa estar sendo modificado e alterado para que a cidade cada vez mais cresça e desenvolva. Tá? Muito obrigado à presença de todos, que é fundamental, né, todo mundo ter esse conhecimento, né, dessas novas modificações e alterações importantes. Tá bom? Obrigado. Então, vou me apresentar rapidamente, né, cumprimentando a todos que estão presentes. Em nome do vereador, presidente da casa, o vereador Gustavo, gostaria de agradecer pela disponibilidade do plenário para a gente poder estar realizando hoje essa audiência. E, então, estou hoje secretária de Planejamento, sou a secretária Bárbara Vieira Nogueira. Vou fazer a apresentação dessa audiência. Está aqui comigo a arquiteta Vivian, que faz parte da equipe técnica do Planejamento, bem como também é secretária do Conselho de Desenvolvimento Urbano de Cruz Alta. Então, como o presidente já havia nos relatado, houve uma aprovação, o parecer favorável, submetido a este conselho, ao Conselho Condor Cruz, que é o conselho fiscalizador do plano diretor. E apenas para retomar, né, e relembrar, de acordo com a Lei Federal 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade, o qual regulamenta os artigos da Constituição Federal 182 e 183, o plano diretor ele é um documento, ele é um instrumento para fins de desenvolvimento urbano da cidade. O plano diretor, a última alteração que se teve foi no ano de 2023, então a gente vem aí de um período sem muitas alterações, e recentemente a gente teve então uma demanda referente à questão de uma indústria, né, que é a questão de uma empresa, uma grande indústria que está instalada no município, a qual ela estaria fora dos limites do perímetro urbano. Então chegou essa demanda até o Conselho, no qual então foi favorável às alterações necessárias para que esse trecho, esse local fosse instituído como perímetro urbano, dentro das alterações também como proposição para fins de planejamento urbano, se faz necessária a inclusão do trecho da estrada que leva da BR até a Iara, onde vai passar a ser de rural para trecho urbano, também para viabilizar aí um recurso que é o Pavimenta, para a gente ver, quem sabe, né, vir a ser contemplado em caso um recurso do Estado para viabilizar o asfaltamento daquele trecho. Então, aqui vou apresentar rapidamente para vocês. O projeto de lei ele é específico para alteração, principalmente do anexo 2B, que é o mapa do perímetro urbano, no qual eu já mostro para vocês na sequência, bem como do mapa de macrozoneamento municipal, porque o mapa de macrozoneamento municipal ele é do território como um todo, né? Ele consta toda a área urbana e rural do município. Essa audiência também ela é promovida justamente para promover o debate, né, e a discussão dessa importante lei complementar que é o plano diretor. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente fica à disposição para quaisquer esclarecimento. O anexo 1, então, a proposta da alteração referente ao artigo 165 do plano diretor, que é a Lei 040 de 2007, na qual, então, os anexos que estão sendo propostos de alteração é o anexo 1, inciso 1,
o anexo 2A, que é o mapa do zoneamento da macrozona urbana, o 2B, que é o mapa do perímetro urbano, e o anexo D, que é o anexo que contém a tabela de prédios de interesse histórico, no qual também já teve o parecer favorável referente a um dos imóveis que vai deixar de constar na lista anexo da lei. O anexo 1, então, o primeiro que a gente está propondo a alteração, é o mapa do território urbano como um todo. Então, aqui estão todas as divisas, né, políticas do município, onde a gente tem, então, aqui o novo traçado do perímetro urbano, né, a última alteração de 2023, ela alterou esse trecho aqui ao sul do município, que contempla lá até o bairro de Benjaminote, né? Então, a gente teve uma alteração justamente na rodovia ali Luciano Furian, que agora chamada Pedro Braga, né? A rodovia, que foi asfaltada. E agora, então, a proposta ela vai ser pontualmente mais nessa extremidade aqui, ao leste do município. Então, esse mapa, anexo 1, como contempla o perímetro urbano, ele também deve ser alterado. Para o anexo 2B, que é o mapa do perímetro urbano, então, ele continua conforme já era no plano diretor, né, anterior. A proposição é apenas neste trecho aqui, ao leste do município, no qual, então, vai permear aqui a estrada que leva até a Iara Fertilizantes, que é uma indústria aqui, né, localizada ao leste, e com a delimitação, então, na área, né, fazendo com que essa empresa ela torne-se dentro do perímetro, seja incluída dentro do perímetro urbano. Então, basicamente, as alterações elas são no que se refere nessa extremidade, no restante ela continua da mesma forma que já estava. E o mapa de zoneamento, ele também altera-se devido à alteração do perímetro urbano, no qual, então, devido a gente já ter ali na Avenida Santa Bárbara e ao longo da BR-158 um eixo industrial, ele permanece, então, aqui na estrada que liga a Iara com a área da propriedade ali toda como distrito, como área industrial também, tá? Com esta finalidade, porque o zoneamento ele vai definir os usos, né? Se é comercial, residencial ou industrial. Então, esse mapa ele contempla essa alteração em virtude da questão do perímetro urbano. Também, pontualmente, uma demanda aprovada anteriormente pelo Conselho era transformar uma das avenidas. A gente sabe que boa parte das avenidas voltadas com características mais comerciais, elas são transformadas em eixos adensáveis. Então, a Avenida General Osório, ela era até próximo ao ginásio contemplada como eixo adensável. E o restante dela era apenas zona residencial. Por ela ter uma característica mais comercial, a proposição também estende o eixo adensável até o final da Avenida General Osório. Então, essa é uma mudança no zoneamento também, de forma que vai contemplar. E o eixo adensável, ele muda um pouquinho nas características urbanas, para fins de construção, possibilitando um índice um pouquinho maior, né? Então, de 60% ele passa a 80% a taxa de ocupação, que é a taxa que os edifícios podem ocupar, a taxa máxima, bem como o recuo, ele pode ser, no eixo adensável, pode ser isento de recuo. Como tem uma vocação mais comercial, alguns imóveis, então, tendem a construir, né, no alinhamento. Então, é possível que daí o recuo se torne isento, nesses casos, sendo o eixo adensável. A gente já tem vários eixos adensáveis, né? Então, Plácido de Castro, Avenida Saturnino de Brito, a Chavantes. Então, algumas avenidas aí, a Benjamin Constante, né, a 7 de setembro. Então, temos várias avenidas que já são contempladas como eixo adensável, justamente pela vocação comercial. E, nesse sentido, então, a extensão
desse eixo adensável na Avenida General Osório é justamente para possibilitar com que novas edificações tenham índices urbanísticos diferenciados para novas construções, prevendo sempre, é claro, o desenvolvimento da cidade. Cada um dos mapas, então, foi apresentado. O anexo 8D, que é o anexo que contém a tabela de prédios de interesse histórico, ela foi aprovada pela comissão, lembrando que o Conselho Condor Cruz, ele possui uma comissão técnica, que é a Comissão de Patrimônio Histórico, no qual analisou, né, pelos seus representantes, os seus membros, e possibilitou com que, devido às condições, né, foi apresentado a solicitação de demolição desse imóvel, devido às condições em que se apresentava, a comissão técnica foi favorável à demolição. Nesse sentido, o parecer do Conselho também acatou o parecer da comissão, sendo favorável à demolição desse imóvel, que é um imóvel, uma casa, uma residência particular, lá na Rua Voluntários da Pátria, número 408. Então, dada as condições desse imóvel, foi aprovado e, por isso, a gente traz a proposta de alteração da lei, excluindo esse imóvel como prédio de interesse histórico. Bom, basicamente, são essas as proposições de alteração. Então, cada um dos anexos que estão sendo proposto, eu apresentei de forma mais rápida, né, mas fico à disposição para quaisquer esclarecimento. Então, os anexos 1, 2A, 2B e o anexo 8D. Alterando, então, no corpo da Lei Complementar 040 de 2007, que dispõe sobre o plano diretor, o artigo 165. Lembrando que essas alterações, elas têm que ter o parecer favorável do Conselho, o qual já teve, e a gente traz hoje para uma primeira audiência. Por ser lei complementar, também apresentaremos na próxima terça-feira, no mesmo horário, aqui às 10 horas, para a comunidade e para aqueles, né, que quiserem participar. Já fica o convite. Obrigado, fico à disposição para qualquer esclarecimento. Alô. Diante da explicação da nossa secretária, e também na reunião, como eu tinha falado antes, também foi bastante debatido e algumas sugestões surgiram também, que foram implementadas, né? E então as justificativas são fundamentais, elas pela aprovação, e a gente vê que a Cruz Alta está crescendo e por isso essas alterações se faz necessária. Então, só temos a agradecer a presença de todos, né? E pretendemos ainda no ano que vem, né, a gente fazer mais mudanças para que a gente possa até vir mais verbas, né, para Cruz Alta, e que isso também colabora, né, com a administração atual, enfim, futura, e só quem tem a ganhar somos nós, né, cruzaltense, com tudo isso. Então, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado também pelo esforço, né, da secretaria, né, da nossa arquiteta responsável também, de todas. Tem nos ajudado também no Condor Cruz, para que a gente possa sempre estar presente e colaborar, né? Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos e um bom dia.